Boa tarde, colegas. Só um instantinho. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 2 de julho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento na seguinte ordem, os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Diogo Christian Deni, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegato de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Deni Medeiros da Silveira. O conselheiro Diogo Christian Deni participará da sessão de julgamento no lugar do conselheiro Márcio Augusto Sequef Salim, que não participará da sessão de julgamento do período da tarde, ou pelo menos até o intervalo, até o intervalo, pelo menos na primeira metade da tarde. E se ele não puder retornar à nossa sessão, aí o conselheiro Diogo ficará participando no lugar do Márcio durante todo o período da tarde. Mas, em princípio, se for possível o Márcio retornar, daí vai ser só até às 16 horas, ok, Diogo? Então tá, colegas. Vamos iniciar a pauta da tarde, pelo primeiro item da pauta da tarde, que é o item 22. São embargos de conselheiro, são embargos meus, inclusive. O interessado aqui é Auto Omnibus Floramar Limitada e Fazenda Nacional, é de relatoria da conselheira Ana. É um embargo bem simples, é só para uma correção ali no dispositivo. Ana, eu já vou passar para você, então, a palavra, daí você pode, então, já fazer a leitura, se for possível, direto por voto, fique à vontade, tá? Pode começar. Bom, como o Dani disse, é bem simples os embargos. A gente julgou esse processo na sessão anterior e todo o meu voto foi no sentido de dar parcial provimento. E no dispositivo constou, na verdade, só dar provimento, faltou a parte do parcial. Então, eu estou acolhendo os embargos de declaração para que seja alterado o dispositivo do acórdão, de modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram parcial provimento ao recurso voluntário, no lugar de provimento integral, teria sido no caso. Eu não sei se a gente precisa entrar na questão de mérito em si do julgamento passado, eu creio que não, né? Porque já... Tá. Então, a questão aqui é só corrigir mesmo o dispositivo para que seja parcial provimento. Ok, já foi julgado mesmo, né, a questão do mérito, né? Foi só uma falha mesmo no registro, na ata mesmo, no dispositivo, né? Foi dado... Só um pouquinho.
Tá. Na ata, colegas, tinha constado o seguinte, na ata de junho, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Só que a conselheira não deu provimento, ela deu parcial provimento, né, Ana? Então, é só para isso, é só para fazer essa correção, né? E aí, a conclusão, então, do voto da relatora, ante o exposto, voto por acolher os embargos com efeitos modificativos para alterar o dispositivo do acórdão, de modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento parcial provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto da conselheira relatora. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Francisco, como você vota? Eu acompanho. Gregório? Relatora. Diogo? Acompanho. Acompanha. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho, relator. Ricardo? Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, para o item 22 da pauta, ficará assim o resultado. Tá. No dispositivo, Ana, só em vez de colocar modificativo, vou colocar infringente, tá? Eu tenho sempre colocado infringente nos meus, só para seguir o meu padrão, mas pode deixar do jeito que você deixou no teu voto. Colegas, então, para o item 22 da pauta, embargos de conselheiro, o interessado aqui é Auto Omnibus Floramar Limitada e Fazenda Nacional, ficará sem resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes para alterar o dispositivo do acórdão 2402-010.091, folhas tais, de modo a constar que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento parcial ao recurso voluntário. Ok? Então, acolher os embargos com efeitos infringentes, de modo que passe a constar na adição embargada que os membros do colegiado, por unanimidade de votos, deram provimento parcial ao recurso voluntário. Então, essa decisão para o item 22 da pauta da interessada Auto Omnibus Floramar Limitada. O próximo item agora da pauta é de relatoria da conselheira Renata, é o item 23. O contribuinte é Curtume União Limitada. Curtume União Limitada, item 23 de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura, então. Eu vou direto para o voto, tá? Se precisar de antidiretório, é um CFL 38 simples. Então, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Como relatado, traz recurso interposto contra a decisão que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra o auto de infração, lavrado para imposição de multa de penalidade por infringência ao disposto no artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Decreto 3.048 de 99, que estabelece a obrigatoriedade da empresa de exibir às autoridades fiscais todos os documentos e livros fiscais relacionados com as contribuições sociais. Relata a autoridade fiscal no relatório da infração a folhas 14, que o contribuinte, ora recorrente, deixou de apresentar à fiscalização documentos que lhe foram solicitados por meio do termo de intimação fiscal para apresentação de documentos, por ele recebido aos 3/5/2007, quais sejam: a. Folhas de pagamento dos meses 11, 12 e 13, salário anual, 10 e 20 parcelas, referentes à filial 003-17 do ano de 2001, e a filial 00660 do ano de 2004. E GFIP dos meses de novembro e dezembro, referente à filial 00317 do ano de 2001 e a filial 00660 do ano de 2004.
Constata-se que o auto de infração foi lavrado sob a égide do artigo 45 e 46 da Lei 812, dado que data de 28 de 8 de 2007 e abrange competências que vão de 1 de 2001 a 12 de 2004. Desse modo, considerando que tais dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do enunciado de súmula vinculante número 8, segundo o qual são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto 1569/77, os artigos 45 e 46 da Lei 8.202 de 91, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário, foram abrangidos pela decadência os créditos tributários relativos ao ano de 2001, nos termos do artigo 173, inciso 1º do CTE. Todavia, conforme também relatado, a DRJ de Campo Grande julgou o lançamento procedente em parte quanto aos fundamentos de fato da autuação, mas sem alteração do valor da penalidade aplicada. Essa procedência parcial, quanto aos fundamentos de fato da autuação, significa, em sentido concreto, 1. A exclusão da infração relativa à GFIP, descrita no item B do relatório fiscal da infração, pois entendeu o julgador APO que realmente se comprovou a contemporaneidade da GFIP apresentada por intermédio do sistema corporativo Quimisa e não cabe autuação pela não apresentação de documentos cujas informações constam da base de dados dos sistemas corporativos, visto que a autuação com código de fundamentação legal específico, SPEC em orientação interna acerca do procedimento de auditoria fiscal, expresso nos seguintes termos. E aqui ela põe: não será lavrado auto de infração pela não entrega dos comprovantes de recolhimento, DARP, GRPS, GPS, etc., cabendo tão somente a constituição do respectivo crédito, se for o caso. E 2, a exclusão da infração relativa à folha de pagamento apontada no item A acima, em relação ao estabelecimento 000317 nas competências 11, 12 e 3 de 2001, pois, embora a documentação solicitada pela autoridade fiscal não tenha sido, de fato, apresentada por ocasião da ação fiscal, entendeu o julgador APO que, diante da prova apresentada pelo sujeito passivo, folhas 57 a 59, constata-se que, ao contrário da forma e estrutura normal das folhas de pagamento, não se identificava o estabelecimento pertinente no formato de planilha, mas que, num juízo de delibação, pode ser considerada como documento hábil para elidir a infração lançada. Portanto, apenas a infração relativa à não apresentação das folhas de pagamento do estabelecimento 000660 do ano de 2004, também descrita no item A do relatório fiscal da infração, não foi afastada pelo julgador APO e não foi atingida pela decadência. Como dito, em seu recurso voluntário, o recorrente reproduziu as razões de defesa apresentadas em sua impugnação, reiterando que a autoridade fiscal desprezou toda a documentação da GFIP que for enviada oportunamente via internet, pelo que apresentou cópia da documentação com sua defesa em primeira instância. No mais, discorre sobre a multa e os princípios que devem reger tanto a concepção quanto a imposição de penalidades. Pois bem, com relação à infração remanescente, considerando que, conforme relatado em seu recurso voluntário, o recorrente se limitou a reproduzir a sua impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2º do RICARF, adoto como razão de decidir o seguinte trecho da decisão de primeira instância para que faça parte integrante do presente voto. Relativamente ao estabelecimento 000660, nas competências do ano 2004, por mais que se esforce para elucidar os títulos, rubricas e códigos, inclusive lançados à mão, folha 66 e folha 67, no caso, é folha 77/78, não se pode aceitar como folha de pagamento válida e capaz de elidir a infração imputada, visto que não há documentos para todas as competências solicitadas, e este tipo de autuação é cabível pela falha de apresentação de um único exemplar de documento dentro do universo solicitado. A multa aplicada ao recorrente está prevista no artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212, que dispõe, eu vou ler só aqui o parágrafo 2º. A empresa segurada previdenciária social serventuária da Justiça, o síndico ou seu representante,
o comissário e liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nessa lei. Parágrafo 3º, ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. A leitura do dispositivo legal em questão já nos permite constatar que a tão só não exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias já configura infração ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 8.212, apta a ensejar a lavratura do auto de infração. Também o parágrafo 3º do artigo 33 da mesma lei, acima transcrito, é claro no sentido de que a mera sonegação de qualquer documento ou informação autoriza a Receita a proceder ao lançamento de ofício. Assim, ainda que tenham sido afastadas as infrações relativas à GFIP, bem como a infração relativa à não apresentação de folhas de pagamento do estabelecimento 0003-17 das competências 11, 12 e 3 de 2001, o recorrente não apresentou as folhas de pagamento relativas ao estabelecimento 000660 do ano de 2004. E como a norma determina que sejam exibidos todos os documentos relacionados às contribuições sociais, basta a não apresentação de apenas um para que a infração esteja caracterizada. Por fim, os argumentos do recorrente acerca da multa que lhe foi aplicada tem feição nitidamente principiológica e sua análise envolveria necessariamente a verificação da compatibilidade do dispositivo legal que prevê a penalidade em questão com a Constituição Federal, o que, em face do sistema constitucional vigente, é vedado aos órgãos de administração pública, dentre os quais este Tribunal Administrativo. É um entendimento constante do enunciado do CARF número 2º, número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Acrescente que, embora o recorrente, convenha observou o jogador a qual tenha desfiado uma saraivada de direitos e garantias dos administrados, bem como um catálogo de impropriedades, como que, a sugerir que a multa aplicada é confiscatória, a multa foi aplicada no seu valor mínimo, prevista no na Lei 8.212 de 91, artigo 92, 102, e no Regulamento da Previdência Social, artigo 283, inciso 11, acho que aqui é 2, parágrafo 7º, e artigo 273, com gradação estabelecida no artigo 292, inciso 1, todos do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, e valores atualizados pela Portaria MPGM 142 de 2007, no valor de R$ 11.951,21. Por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Deixa eu marcar isso aqui. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 23 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Diogo? Acompanho a relatora. Renata? Rafael? Relatora. Ricardo? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho. Então, para o item 23 da pauta, será assim o resultado para o item 23 da pauta. Item 23 do recorrente, Curtume União Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 23, Curtume União Limitada, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Os próximos dois itens são itens que saíram com vista em junho, mas eu vou tirar esses dois processos da pauta. A conselheira já apresentou o voto e nós temos aqui agora à tarde uma substituição de conselheiro. O conselheiro Márcio não está participando no momento da sessão de julgamento. O conselheiro Diogo está participando da reunião no lugar do conselheiro Márcio. Eu vou tirar esses dois itens de pauta
tá? Inclusive, eu quero dar mais uma examinada nesses dois processos. Então, eu estou tirando eles com vista de mesa e a gente retoma o julgamento desses dois durante a reunião, tá? Esta semana ainda. Então, itens 24 e 25, vista de mesa. O próximo item da pauta agora seria o item 26, de relatoria do conselheiro Márcio, ele não está no momento, então não vai ser julgado no momento, né? Item 26, item 27 e item 28. Agora vamos passar para o item 29 da pauta. O item 29 da pauta é de relatoria do conselheiro Gregório. O item 29 é da contribuinte Transportes Oliveira Limitada. Item 29, Transportes Oliveira Limitada, de relatoria do Gregório. Gregório, pode iniciar a leitura. Eu vou direto ao voto, presidente. Se for necessário, depois podemos retornar ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Conforme se verifica do relatório supra, trata os presentes casos de atuação fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar às empresas guias de recolhimento do FGTS, GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, é o CFL 68. A contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação, pugna em síntese pela relevação da multa aplicada nos termos do parágrafo 1º, artigo 291 do RPS. Abaixo o transcrito. De fato, em sua peça recursal, a contribuinte enfatiza que efetivou as correções através do programa CFIP 7.0, conforme o GFIP anexas, atendendo o que determinava na época o tira-dúvidas do novo modelo GFIP, perguntas e respostas de dezembro de 2005. Destacando o trecho abaixo transcrito. Neste aspecto, conclui a recorrente que é informado na decisão administrativa que a empresa, no período de março de 2004 a novembro de 2004, não informou a totalidade dos segurados empregados e respectivas remunerações. De fato, não foi informada a totalidade, e sim somente a diferença dos funcionários não declarados em GFIP, conforme determinava o citado manual do GFIP. Na sessão de julgamento realizada em 3 de dezembro de 2019, este colegiado baixou os presentes autos em diligência para que a autoridade administrativa prestasse as seguintes informações. Era basicamente para confirmar se realmente houve correção da infração ou não, total ou não, enfim. Em atenção ao ponto solicitado, a fiscalização emitiu o relatório fiscal de aplicação da multa de página 170 e a informação fiscal de página 1000, não, aqui deve ser, eu vou corrigir aqui o número dessa página, tem alguma página aqui que não está batendo. Informando, em síntese, que houve a correção parcial das omissões originariamente apontadas, pelo que a multa aplicada foi reduzida ao patamar de R$ 55.303,85. Pois bem, sobre o tema, a época da atuação e, por conseguinte, da impugnação, vigia o parágrafo 6º do artigo 656 da Instrução Normativa SPR 3 de 2005, abaixo transcrito. Neste aspecto, à luz do dispositivo normativo em destaque, em face do reconhecimento pela fiscalização da correção parcial, por parte da contribuinte das omissões originariamente apontadas na presente atuação, impõe-se a relevação da multa aplicada proporcionalmente às omissões sanadas, na forma apurada pela autoridade administrativa fiscal em sede de diligência. Então, o disposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a multa aplicada ao montante de R$ 55.303,85. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. A gente vota com mais tranquilidade, né? Quando a gente baixa em diligência e vem uma informação da fiscalização, né? Assim a gente fica mais tranquilo. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 29 da pauta, está dando provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo a multa aplicada. Essa aqui é uma multa da GFIP, né? CFL 68. É isso, né, Gregório? 32, inciso 4, para o 5º. Uma multa da GFIP, CFL 68, e o conselheiro relator, então, está dando provimento parcial para reduzir o valor original da multa para um montante de R$ 55.000, R$ 303,85. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Diogo? Acompanho o relator.
Renata, Acompanho. Rafael, Acompanho o relator. Ricardo, Acompanho. Ana, Com o relator. eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 29 da pauta, ficará assim o resultado. Item 29 do contribuinte, Transportes Oliveira Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo-se a multa aplicada ao montante de R$ 55.303,85, nos termos do voto do relator. Tá? Incluí isso finalzinho, tá, Gregório? Nos termos do voto do relator. Então, repetindo, 29, item 29, Transportes Oliveira Limitada, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo-se a multa aplicada ao montante de R$ 55.303,85, nos termos do voto do relator. Esse foi o item 29. Vamos passar agora para o item 30 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O item 30 é da recorrente Contacto S Recursos Humanos Limitada. Na verdade, acho que é Contactos. O S ficou separadinho, talvez, né? Ele é separado mesmo. É? Inclusive, assim, no contrato da empresa. Interessante. Então tá, item 30, então, Contacto S Recursos Humanos Limitada. Também aqui, pelo menos na pauta, está constando que é multa, né? CFL 68, GFIP, né? Ana, pode iniciar então a leitura. Item 30, pode começar. Bom, ele é um auto de infração de obrigação acessória, que é pelo CFL 68, que apresentou GFIP com dado correspondente aos fatos geradores de todas as contribuições. E, conforme consta no relatório fiscal, a empresa não declarou na GFIP os valores pagos a título de assistência médica aos segurados empregados, janeiro, fevereiro e dezembro de 2004, e não informou o valor do 13º na GFIP de dezembro de 2004. A própria DRJ, ela deu provimento parcial à impugnação e excluiu da base de cálculo 2 levantamentos, o PLO, que é o Plano de Saúde e Obra, e o PLS, que é o pagamento do plano de saúde, com base no acórdão de um dos autos de infração de obrigação principal que a DRJ julgou na mesma sessão de julgamento. E também a DRJ determinou a aplicação da legislação mais benéfica, que seria a retroatividade benigna. O contribuinte, ele está alegando a nulidade do lançamento por vício no procedimento fiscal, a retroatividade benigna, a inaplicabilidade dos juros. Com relação a essa preliminar de nulidade do vício no procedimento fiscal, no mandato de procedimento, eu estou rejeitando a preliminar, porque não há que se falar em nulidade em razão de eventual vício formal nesse mandato de procedimento fiscal. E com relação à obrigação acessória em si, eu estou dando parcial provimento ao recurso voluntário, tendo em vista o julgamento das obrigações principais. Porque essa multa do CFL 68, ela é uma multa que é calculada com base em 100% da contribuição não declarada, e dessa forma, quando ela está intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos. Então, eu juntei no meu voto o mandado de procedimento fiscal e os 8 autos de infração que foram lavrados na ocasião, sendo que 3 deles eram de obrigação principal. Então, nessa planilha, eu junto o número do DEBICAD, o número de cada um dos processos, as contribuições lançadas, a decisão da DRJ e a decisão do CARF no julgamento do recurso voluntário do contribuinte. Nos 2 primeiros processos, que é a contribuição patronal SAT-RAT, a própria DRJ tinha excluído o levantamento PLO e PLS, por isso que foi dado parcial provimento à impugnação e o recurso voluntário foi improvido. A mesma coisa aconteceu no auto de infração de terceiros e com relação ao auto de infração que era parte dos segurados, após a decisão da DRJ, o contribuinte desistiu do contencioso e parcelou o débito e não interpôs o recurso voluntário aqui. Então, eu trago aqui no meu voto o acórdão que foi proferido, até trouxe a imagem,
que no julgamento dos processos final 2008-24 e 2008-57 foram excluídos do lançamento os levantamentos PLO e PLS. E no último houve a redução da base de cálculo dos levantamentos DPS e PRO nos termos que eu trago aqui colacionados. E no próprio relatório fiscal aqui desse processo, do CFL 68, consta que entre as omissões que deram origem à lavratura do auto de infração, encontram-se os levantamentos intitulados DPS e PRO. Está nas folhas 18 e 19 aqui do nosso processo. Nesse sentido, tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação acessória vinculada à obrigação principal, eu entendo que o recurso voluntário deve ser parcialmente provido, tão somente para que seja excluída da base de cálculo do lançamento os levantamentos DPS e PRO, nos mesmos termos que decidiu a DRJ no julgamento do processo de final 2008-57, que foi mantido pelo CARF, que está aqui o número do acordo. E, por fim, o contribuinte, ele fala da inaplicabilidade dos juros equivalentes à taxa Selic, e esse argumento do contribuinte não é acolhido, conforme consta na súmula CARF número 2 e número 4. Então, do exposto, eu voto pelo provimento parcial do recurso voluntário. Tá. Então, Ana, nesse processo aqui, você está excluindo da multa o levantamento PLO e PLS, né? Isso? Não, todo. Nos primeiros processos, tá? É o DPS e PRO. Desculpa. Isso. Eu transcrevi errado aqui. É o DPS e PRO. Em conformidade com o que decidiu a DRJ, no julgamento desse processo, que é o final 2008-57, e que foi mantido no CARF. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, Ana, porque nesse quadro aí, a DRJ excluiu também, né, essas verbas? Ela excluiu o PLO e o PLS. Aqui na obrigação acessória. Sim, eu estou vendo, é o 2892, né? Aí a DRJ, ela excluiu nesse aqui o DPS e o PRO, e o recurso voluntário foi improvido. Então, esse DPS e esse PRO, que tinham sido excluídos pela DRJ, também precisam ser excluídos aqui nesse. Deixa eu ver aqui no relatório. Você vai abrir o processo, Francisco? Não. Como é? Você está em condição de votar já, Francisco? Vai consultar o processo? Não, eu estou analisando aqui. Tá. Francisco, no meu voto, eu trago o acórdão, o dispositivo do processo que é o final 2008-57, que eu trago a imagem dele, como foi que a quinta turma da DRJ decidiu, que eles excluem o DPS e o DPE, eles excluem o PLO e o PLS e reduzem a base de cálculo. Foi excluído PLO e PLS. O PLS. E reduziu a base de cálculo DPS e PRO.
Ok, exclui o valor de 3.000 e alguma coisa da base de cálculo do levantamento DPS e o valor de 1.136 na base de cálculo do PRO. E exclui os levantamentos PLO e PLS. Então, esse que foi excluído, o PLO e o PLS, a própria DRJ já tinha excluído aqui no CFL 68. Mas esse que ele reduz a base de cálculo no DPS e PRO, não tinha sido reduzida a base de cálculo aqui no CFL 68. Ana, só para esclarecer, não é o levantamento inteiro DPS e PRO, é só a parcela que foi excluída do levantamento, né? Isso, só a parcela que foi excluída do levantamento. Mas perdão, aqui no voto, Ana, com respeito aqui, dá a impressão que está excluindo o levantamento todo nesse ponto aqui. Deve ser parcialmente provido tão somente para que seja excluída da base de cálculo do lançamento os levantamentos DPS e PRO. Nos mesmos termos que decidiu a DRJ no julgamento do 2857. Sim. Mas posso alterar também. 2857. Eu posso colocar, em vez do excluído, o reduzido da base de cálculo. Para que seja reduzida da base de cálculo do lançamento os levantamentos DPS e PRO nos mesmos termos que decidiu a DRJ no julgamento do processo 2857. Interessante porque a DRJ nesse processo ela não já excluiu a parcela, né, só. Ela fez a referência a apenas uma parte, né? Os dois que ele excluiu, que é PLO e PLS, ele excluiu aqui também. Mas os dois que ele reduziu, ele não reduziu aqui. Entendi agora. Bom, se não aparecer algum argumento aí novo, eu estou em condições de votar. De causa estranheza, ela ter excluído essa parcela toda e na obrigação acessória ela pegou parte só, né? Estranho. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário em relação a esse item 30? Não? Francisco, como você vota? Eu vou acompanhar. Gregório? Relatora. Diogo? Acompanha a relatora. Renata? Acompanho também. Rafael? Acompanho a relatora, presidente. Ricardo? Acompanho. Eu também vou acompanhar a relatora. E aí eu vou consignar assim na ata, Ana.
Item 30 da pauta da contribuinte Contacto S Recursos Humanos Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo da multa aplicada, os valores excluídos dos levantamentos DPS e PRO nos mesmos termos que decidiu a DRJ no julgamento do processo, esse final 57, tá bom? É exatamente o que você colocou no teu voto, né? Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja excluído da base de cálculo da multa aplicada, os valores excluídos dos levantamentos DPS e PRO nos termos que decidiu a DRJ no julgamento do processo final 57. Ok, esse foi então o item 30 da pauta. Vamos passar agora para o item 31 da pauta, também de relatoria da conselheira Ana. O item 31, a contribuinte é CNB Engenharia Limitada. CNB Engenharia Limitada. Item 31, pode iniciar a leitura, Ana. Aqui nesse processo, eles estão julgando 7 autos de infrações juntos. 3 de obrigação principal e 4 de obrigações acessórias, todas decorrentes do mesmo mandado de procedimento fiscal. Um dos argumentos do contribuinte é em relação à decadência. Então, eu já adianto que eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, porque, para fins de apuração da decadência, é imprescindível saber se houve pagamento antecipado ou não, a fins de saber pela aplicação da regra do 150 ou do 173. E aqui no processo, consta no discriminativo do débito que não houve recolhimento de contribuição previdenciária nas competências 1 a 3 de 2005. No entanto, no relatório fiscal é informado que o lançamento se refere apenas aos valores não declarados em GFIP, sendo que os valores das GPS foram considerados como crédito dos valores declarados em GFIP e não constam deste termo de débito. Ou seja, o próprio relatório fiscal ele admite que houve valores declarados em GPS que foram aproveitados aqui na hora de fazer o cálculo do montante do débito. No entanto, no discriminativo do débito não conta o recolhimento de contribuição previdenciária. Então, a princípio, gera uma certa contradição entre as informações, e eu não tenho como saber se, na verdade, o relatório fiscal está errado e não tinha valores em GPS, ou se o discriminativo do débito que está errado e houve o recolhimento de contribuição previdenciária. Então, como é necessário para fins da apuração da decadência, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de origem informe se houve recolhimento de contribuições pelo recorrente na competência dos fatos geradores, ainda que tenha sido recolhimento parcial, e mesmo que não tenha sido incluído na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rúbrica especificamente exigida nestes 7 autos de infração, para fins de apuração da decadência. Ana, caso a fiscalização não localize recolhimento no sistema, você vai pedir aqui para a fiscalização intimar o contribuinte a apresentar comprovação se possuir? Eu acho que não é necessário, já que ele, mesmo que se manifestou no recurso voluntário, ou a não ser que vocês achem que é. É uma coisa que a gente sempre cobra, né? Que tenha sido intimado, se houve uma
diligência anterior. Então, porque se outra turma à frente for, outra composição à frente for avaliada, né? Eu acho que seria interessante, doutor. Tudo bem. Bem, tudo bem. A DRJ disse que não teve, né, pagamento antecipado. Isso, porque no discriminativo do débito diz que não tem, não consta. Só que no relatório fiscal diz que os valores, inclusive, teriam sido apropriados na apuração do montante daqui. Eu vi na capa do processo também que não tem o RADA, né? Aquela apropriação de documentos lá. Inclusive, Ana, é bom dar ciência à contribuinte do resultado da diligência, né? Tá. Esse aqui é importante, já que ele alega que teve decadência, pelo período que ele está alegando que teve, com base no 150, que exige pagamento antecipado, né? Se a fiscalização disser que não tem, é bom que ele tenha conhecimento. Aliás, nem precisa, de fato, cientificar a contribuinte para que apresente comprovante se a fiscalização não encontrar na base de dados, porque certificando a contribuinte do resultado da diligência, se o resultado for pela ausência de recolhimento antecipado, se ela tiver algum recolhimento, ela vai apresentar, né? Se ela tiver algum comprovante de recolhimento. Então, tá, mas é importante que ela seja cientificada para que, aquele padrão, né, num prazo de 30 dias, apresente manifestação. Inclusive, nós já nos deparamos esse ano, inclusive, com um caso em que foi pedido para o contribuinte, só que não é nessa situação, né? É uma situação de ITR, inclusive, que foi solicitado a fiscalização à Receita Federal, unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, que confirmasse a existência de pagamento antecipado. Aí a fiscalização confirmou que não tem pagamento, não tinha no sistema. Aí o contribuinte foi intimado e o contribuinte trouxe um DARF, lembra? Então, às vezes, não está na base de dados, mas às vezes, é difícil acontecer isso, né? Mas às vezes o contribuinte recolheu e tem lá um comprovante. Mas então tá. Colegas, o item 31 da pauta é uma proposta de conversão de julgamento em diligência para que a Receita Federal confirme a existência de pagamento antecipado no período aqui abarcado, em relação ao período que seria atingido pela decadência no caso de haver a antecipação do pagamento. Alguém gostaria de comentar a proposta de conversão do julgamento de diligência ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Diogo? Acompanha a relatora. Renata? Acompanho. Rafael? Relatora. Ricardo? Acompanho. Eu também acompanho a relatora. Então, eu vou consignar na ata apenas o seguinte. Tá, eu vou consignar assim na ata. Item 31 da pauta. Desculpa, perdão. É isso mesmo, 31. Item 31 da pauta, da contribuinte, porque eu acho que eu não falei o nome da contribuinte antes, quando anunciei o item, né? É o item 31 que nós estamos fazendo aqui, né? Eu não li o nome da contribuinte, às vezes eu faço isso.
CNB Engenharia Limitada. Acho que não li, não, mas vou ler agora. Item 31 da pauta, da contribuinte CNB Engenharia Limitada. Item 31, CNB Engenharia Limitada. Ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas nos termos do voto que segue da resolução, cientificando a contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Cientificando a contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Então, resolução para o item 31 da pauta, da contribuinte CNB Engenharia Limitada. Vamos agora passar para o item 32 da pauta, da contribuinte Prodente Assistência Odontológica Limitada. Prodente Assistência Odontológica Limitada. Só um instantinho, né? Ok, item 32, pode iniciar a leitura, Ana. Esse processo, eu também estou propondo a conversão do julgamento em diligência, porque o que acontece? Foram julgados 6 autos de infrações conjuntamente, 2 de obrigação principal e 4 de obrigações acessórias, e o contribuinte apresentou 6 recursos voluntários, em que pede só haver um acórdão da DRJ. E depois que ele apresenta os recursos voluntários, ele apresentou o documento informando que ele fez o pagamento em 3 deles. Nos outros 3 ele não informa. E todos eles são considerados dentro do acórdão que está sendo impugnado com os recursos voluntários. Então, a minha proposta de conversão do julgamento em diligência é para saber se esses pagamentos do contribuinte realmente extinguiram a obrigação a que ele se refere, e se para os demais, os outros 3, houve algum pagamento ou pedido de parcelamento, ou se continua o julgamento do acórdão com relação só a esses autos de infração. É isso, né, Ana? Conversão de julgamento de diligência para que a Receita Federal, a unidade de origem, confirme esses pagamentos. Se realmente houve parcelamento, se... Eu coloquei assim, Dani, no final, seja convertido em diligência para que a unidade de origem analise os documentos anexados após o recurso voluntário e informe se os pagamentos satisfazem a obrigação tributária, bem como informe se para os debicados, aí são os outros 3, o contribuinte realizou o pagamento ou incluiu os débitos em parcelamento. E eu coloquei também para cientificar o contribuinte depois. E esses debicades aqui são os debicades, esses 3 debicades são os discutidos nesse processo aqui? Não, aqui são, né? Aqui a gente discute 6 debicades. Tá, perfeito. Colegas, item 32 da pauta, a conselheira relatora também está propondo uma diligência, dessa vez para que a fiscalização confirme se houve parcelamento dos débitos, né? Alguém gostaria de comentar a proposta de resolução da conselheira ou comentar o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Diogo? Acompanho. Renata? Acompanho. Relatora. Rafael? Ricardo? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 32 da pauta, da Prodente Assistência Odontológica Limitada,
Prodente Assistência Odontológica Limitada, ficará assim o resultado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Nesse caso aqui, é bom que seja uma informação fiscal mesmo e bem detalhada, assim, né? Bem conclusiva com relação à existência ou não de parcelamento. São vários debicards. Tá, o próximo item da pauta é o item... Então, essa é a decisão, tá? Resolução para o item 32 da Prodente Assistência Odontológica Limitada. Resolução para que a Receita Federal preste informações sobre parcelamento e consciência à contribuinte do resultado da diligência, para que se manifeste, se for do seu interesse. O próximo item da pauta é o item 33, de relatoria do conselheiro Márcio. O conselheiro Márcio não está no momento participando da sessão, então a gente não vai fazer o julgamento agora, do item 33, nem do item 34. Os dois são de relatoria do conselheiro Márcio. O próximo item da pauta é o item 35, de relatoria do conselheiro Rafael. A recorrente é Santa Rosa da Serra Prefeitura. Santa Rosa da Serra Prefeitura, item 35, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Por termos escrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do acórdão 0938-281 da 5ª turma da RJ de Juiz de Fora, de folha 157 ao 64. Trata-se de auto de infração para cobrança de obrigação principal, lavrado sobre o debicard, tem um número consolidado em 9 de agosto de 2011, e está aí o valor. Relativo ao período de 1º de março de 2007 a 30 de dezembro de 2008, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social, proveniente da glosa de compensação indevida, originada em contribuição incidente sobre os subsídios dos agentes políticos. De acordo com o relatório fiscal de folhas 12 a 15, demonstrativos de folha 4 a 6 e documentos anexados de folha 17 a 40, planilhas elaboradas pela fiscalização e acostados às folhas 32 e 49, as contribuições previdenciárias são oriundas da glosa de compensação, apuradas na base nas informações declaradas nas guias de recolhimento no Fundo de Garantia e Informações para a Previdência Social GFIP. Constantes no sistema eletrônico denominado GFIP Web, verificadas nas competências de 1º de janeiro de 2007 a fevereiro de 2008 e de junho de 2008 a dezembro de 2008, cujo fato gerador foi identificado no levantamento GC Glosas de Compensação. Registra a autoridade lançadora que o órgão público, quando intimado, não apresentou nenhum documento solicitado, razão pela qual foram utilizados na apuração dos valores compensados as telas GFIP constantes do sistema informatizado, GFIP Web, bem como os GPS e os processos de parcelamento, valores esses arrolados no anexo 4. Foi julgado improcedente a impugnação por unanimidade, tem emenda. Intimado em 29 de 12 de 2011, a R de folha 166, contribuinte de depósito de recurso voluntário, folha 169 a 192, em 30 de 1 de 2012, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contar razões ao relatório. O recurso voluntário de folhas 169 a 192 é tempestivo, assim dele eu conheço. Do recurso, preliminar de vício. Ele alega que houve vício aqui na forma da elaboração do auto de infração. Eu estou negando o provimento a essa preliminar alegada aqui, visto que foram cumpridos todos os requisitos da lei. Então, não há nulidade nenhuma aqui a ser reconhecida. Do mérito. Superada a preliminar, no mérito tem-se que o município recorrente busca o direito de compensar a contribuição social paga. Posteriormente, foi reconhecida inconstitucional conforme recurso extraordinário 351.717 do Paraná e demanda judicial, está aqui o número dela, movida pelo próprio recorrente. Assim, extrai do anexo 5, folha 55 e 58, elaborado pela fiscalização, que a compensação foi realizada nas competências março de 2007 a dezembro de 2008, tendo sido utilizados créditos relativos a contribuições ditas como pagas de janeiro de 98
até setembro de 2004. E as glosas das compensações foram pautadas nos seguintes motivos. 1. Valor excedente ao limite estabelecido no parágrafo 3º do artigo 89 da Lei 82/91, com redação alterada para a Lei 9129 de 95, nas competências março de 2007 a agosto de 2007. Crédito insuficiente na competência setembro de 2007. Recolhimento não efetuado nas competências janeiro de 98 a dezembro de 98 e de dezembro de 2000 a junho de 2001, tendo sido os créditos relativos a essas competências usados na compensação feita nos meses outubro de 2007 a dezembro de 2008. O município recorrente informa que o direito creditório do mês surgiu a partir da demanda judicial, número tal, que a sentença de folha 101/108 reconheceu o crédito oportuno, destaca os termos da sentença. Portanto, são indevidos os recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos agentes políticos, vereadores, prefeito e vice-prefeito, relativas à parte do município autor, no período de janeiro de 98 a dezembro de 2004, entre a edição da Lei número 9506/97 e a Lei 10887 de 2004, respeitados os princípios do artigo 150, inciso 3º, linhas B e C da Constituição Federal. Portanto, faz jus o autor à restituição de que pagou indevidamente a título de contribuição previdenciária, parte patronal, incidentes sobre a remuneração dos agentes políticos, vereadores, prefeito e vice-prefeito, no período de janeiro de 98 a dezembro de 2004. Do mesmo modo, a legítima incidência da correção monetária, veja o recolhimento indevido, uma vez que o pagamento ao maior decorreu de presunção de validade de lei tributária, sendo aplicada a taxa Selic nos casos de repetição e compensação de tributo nos termos da Lei 92/50/95. Sendo deferido o pedido antecedente de restituição em espécie do que recolheu devidamente, fica prejudicado o pedido posterior relativo à compensação, consoante o disposto no artigo 289 do Código de Processo Civil, uma vez que formulado o pedido de ordem sucessiva. Por sua vez, a sentença foi mantida no Grande Tribunal Regional Federal, no Acordo de Folha 109. Assim, a delimitação da ordem judicial que negou a compensação se deu pelo fato da decisão judicial autorizar tão somente a restituição devidamente corrigida, e não a eventual compensação. E, neste caso, destaco do acordo recorrido o fundamento para a manutenção do mesmo. Aí, como vocês têm acesso, eu vou pular essa leitura aqui. Ainda, neste caso em particular, uma vez delimitado o ato por decisão judicial, seja ele de compensação ou somente a restituição, não se pode ultrapassar o contido na sentença, sob pena de ferir a coisa julgada. Por analogia, mas no tocante à delimitação da coisa julgada, destaco o acordo número tal dessa turma, porém em outra composição, que já havia decidido pela improcedência, conforme a emenda abaixo. Esse que eu trago aqui é da Ana Maria Bandeira. Nesse sentido, entendo que não merece provimento do recurso. Aí ele entra na questão da representação fiscal para fins penais, que daí destaca o súmulo 28, o enunciado do súmulo 28 do CARF, e também pede intimação ao procurador advogado aqui, que também tem a vedação nesse caso. Nesse sentido, voto em negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 35 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Só tirar uma dúvida, Rafa, essa decisão proferida na ação judicial transitou em julgado e determinando exclusivamente restituição. Restituição, exatamente, por causa disso, Rê. Afastou? Ela chegou a afastar compensação? Não, o pedido foi só restituição. E expressamente ele negou a compensação. Expressamente negou a compensação. Negou. Deixa eu só pegar aqui. Compensação ele, foi pedido subsidiário, né? Sucessivo.
Ele fez pedido sucessivo. A restituição ou fosse a compensação. E foi definida a restituição, sendo prejudicada a compensação. Mais dúvida, Rê? Não, Rafa, muito obrigada. Então tá. Alguém mais gostaria de fazer um comentário em relação ao item 35 da pauta? Não. Então, o conselheiro relator, no item 35, está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Diogo? O relator. Renata? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 35 da pauta, ficará assim o resultado. Item 35 da pauta. Santa Rosa da Serra, Prefeitura. Item 35, contribuinte Santa Rosa da Serra, Prefeitura. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa é a decisão para o item 35 da contribuinte Santa Rosa da Serra, Prefeitura. Antes de passarmos para o item 36, a conselheira relatora me passou uma mensagem aqui, a Ana, a conselheira Ana, passou uma mensagem referente ao item 30 da pauta, só um complemento que ela está informando que vai registrar no voto, né, Ana? E eu estou pensando em consignar no dispositivo. Veja, a decisão em relação ao item 30 já foi proferida, a nossa decisão não vai mudar, nós não estamos mudando decisão. É só a redação mesmo, né? No item 30, tinha ficado assim, ó, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que seja excluído da base de cálculo da multa aplicada os valores excluídos dos levantamentos DPS e PRO nos termos que decidiu a DRJ no julgamento do processo número tal. Né? Foi isso que foi colocado. Aí a Ana incluiu mantido no CARF, né, Ana? Essa decisão proferida pela DRJ, ela foi mantida no CARF, né? E aí vocês... Isso. E aí vocês citam... O que eu mudei, na verdade, é que antes estava tão somente para que seja excluída da base de cálculo esses levantamentos nos termos em que decidiu a DRJ. Até como o Diogo tinha pontuado, aí eu troquei o excluída para o reduzida. Perfeito, na conclusão do seu voto, perfeito, lá no seu voto, né? Mas daí no dispositivo, essa parte final mantida no CARF, eu acho que eu vou incluir, tá? Colegas, não é uma alteração, não é uma mudança de decisão, tá? Já foi proferida a decisão, a gente não está alterando o que foi decidido, é só uma melhoria na redação. Então eu vou deixar assim, ó, o dispositivo por item 30, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam, antes estava seja, para que sejam excluídos da base de cálculo da multa aplicada, os valores excluídos dos levantamentos, DPS e PRO, nos termos da decisão proferida pela DRJ, no julgamento do processo tal, e mantida no CARF, daí entre parênteses o acordo número tal, tá bom? Aí fica bem redondinha, assim, bem completinha. Nos termos da decisão proferida pela DRJ, eu vou colocar assim, em vez de no julgamento do processo, colocar assim, no processo. Os termos da decisão proferida pela DRJ, no processo número tal, final 57, mantida no CARF, e mantida no CARF. É isso aí.
Depois que é proferida a decisão, a gente não pode mudar a decisão, né? A gente pode fazer ajustes na redação, né? Mas a decisão não. A decisão aqui não está sendo mudada, é só uma melhoria na redação. Vamos voltar aqui para os nossos itens. Eu quis voltar ali, Ana, para deixar registrado no vídeo esse ajuste no texto, que não alterou nada, né? A gente não mexeu na decisão. Só para deixar registrado que a gente fez alguma alteração ali, só na redação. Então, o item 35, repetindo, da Santa Rosa da Serra Prefeitura, ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 35, de relatoria do conselheiro Rafael. O próximo item também é de relatoria do conselheiro Rafael, é o item 36, da contribuinte Usina São José do Pinheiro Limitada. Usina São José do Pinheiro Limitada. Item 36, de relatoria do Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Beleza. Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do Acórdão 15.37248 da 6ª DRJ Salvador, folhas 287 a 304. Trata-se de auto de infração, dedicado em dinheiro tal, por descumprimento de obrigação acessória emitida em nome da empresa em epígrafe, lavrado em 17/7/2008, recebido em 17/7/2008, em razão de haver infringido o disposto previsto no artigo 32, inciso 4º, parágrafo 3º e 5º da Lei 8212, de 91, com redação dada pela Lei 95/28/97, combinado com os artigos 225, inciso 4º e parágrafo 4º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto. Conforme relatório fiscal da infração, as folhas 13 e 14, foi constatado pela fiscalização que a empresa apresentou guia de recolhimento de fundo de garantia de tempo de serviço, GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Os fatos geradores estão consignados nos seguintes levantamentos. A ICI 2, referente à remuneração paga ao contribuinte individual a título de serviços prestados, FR 2, referente à remuneração paga ao contribuinte individual a título de fretes e carretos, SU2 e SU3, referente aos valores decorrentes da aquisição do produto rural de pessoa física, subrogação, e constatado o não cumprimento da referida obrigação acessória, lavroso presente auto de infração. Apresentada impugnação, veio toda a questão. A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, destaque para vocês a emenda aí. Intimada em 21/11/2014, a de folhas 307, contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 309 e 316, em 22/12/2014, o qual protestou pela reforma da decisão. Tem várias razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo, assim dele eu conheço. Em recurso, o contribuinte requereu o pensamento destes autos por conexão aos processos administrativos do final 2008-87, final 2008-21 e final 2008-65, visto nesse tratar de lançamento do principal. Acontece que, em consulta ao sistema, tais créditos tributários lançados nos mencionados processos foram parcelados e quitados. Com isso, inclusive, houve requisição expressa de existência do recurso. Assim, defiro o pensamento. A relevação da multa. A condição necessária para a relevação da multa é a correção integral da falta até o termo final do prazo para impugnação, nos termos do artigo 291, caput, e parágrafo 1º do RPS, na redação dada pelo decreto. Está aí o artigo. Vale considerar, no presente caso, que nessa infração o objeto da atuação tem cada competência correspondente a uma ocorrência para a infração da obrigação de informar o fato geradores da GFIP, conforme se nos artigos 646 e 647 da Instrução Normativa. Muito embora recorrente, quando a apresentação da impugnação afirmar ter enviado novos GFIPs em todas as competências, não foi esse o entendimento apurado pela DRJ, quando o levantamento foi realizado. Em decisão, restou expresso e com destaques originais. Essas GFIPs, contudo, não corrigem a falta do objeto da infração, nem mesmo nos levantamentos SU2 e SU3. A correção da falta para esses fatos geradores se daria com a declaração dos mesmos na GFIP da usina São José do Pinheiro Limitada. Verificou-se que a comercialização se deu entre o produtor rural da pessoa física, Antônio C.L. Franco, Oswaldo L. Franco e a impugnante. Eu vou
Eu vou pular uma parte aqui. Logo, as faltas relativas aos levantamentos S1-2 e S1-3 não foram corrigidas, e ainda assim, somente seria cabível a relação da multa se os demais fatos geradores fossem também declarados. Aqui destaca uma emenda de um acordo de relatoria minha no mesmo sentido, como não houve correção da GFIP. Assim, de acordo com a legislação sobrecitada, não cabe a relação da multa postulada pelo recorrente. Aí ele pede que seja deferido o recolhimento com redução de 50%. Alegou o recorrente que não foi deferido o pagamento da multa aplicada com a redução do percentual de 50% legal, referente à parte não recorrida ao lançamento. Aí aqui eu destaco o artigo 293, do regulamento. Constatada a ocorrência de infração, o dispositivo desse regulamento será lavrado. Não preciso ler não, né, Dani? Vocês têm acesso a tudo, né? Portanto, as hipóteses de impugnação e de pagamento com redução são excludentes entre si, conforme o parágrafo 1º do mesmo artigo. Desta forma, não há que se falar em pagamento do valor da multa com redução de 50%, considerando a existência de impugnação, parágrafo 3º, ainda que parcial, além da ausência do pagamento do prazo estipulado, no parágrafo 1º do artigo 293. Assim, de acordo com a legislação supracitada, indefiro também o pedido. Faço exposto o voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 36 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Gregório? Relator. Diogo? Acompanho. Renata? Acompanho. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Só um instantinho, colegas. Só um instantinho. O conselheiro Márcio, ele me ligou, acho que ele ligou sem querer, eu acho. Acho que foi ver uma mensagem que eu mandei para ele, acho que ele me ligou sem querer. Eu pedi para ele me avisar se ele vai retornar para a sessão de julgamento até às 16 horas, para a gente saber se o Diogo continua ou não, né, até o final da tarde. Bem, deixa eu aguardar aqui o contato dele. Então, colegas, em relação ao item 36 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Faltou a Ana votar e você, Dani. Ah, tá. Já colhi os votos, tudo. Eu votei. Desculpa, Ana, eu não ouvi, meu bem. Desculpa. Eu acho que eu ia votar, né? Até eu ia perguntar para a Ana se ela está com dúvida, porque eu não ouvi ela votar. Desculpa, Ana, desculpa. Acho que eu ia votar e daí tocou o telefone, né? Acho que foi estou com dúvida, então, quero vista. Eu também acompanho o relator. Então, para o item... Para o item 36 da pauta, da contribuinte Usina São José do Pinheiro Limitada. Item 36, Usina São José do Pinheiro Limitada. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 36, Usina São José do Pinheiro Limitada. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é o item 37, de relatoria do conselheiro Márcio, o 38 também, o 39 também. Como o Márcio não está na reunião no momento, então vamos seguir na pauta. O próximo item é o item 40, da conselheira Renata, de relatoria da conselheira Renata. O item 40 é da contribuinte Terra Doce Comércio e Indústria Limitada. Terra Doce Comércio e Indústria Limitada. Renata, pode iniciar a leitura, então. Tá.
Eu vou iniciar para o voto direto, e coisa, se necessário, a gente retorna para o relatório, tá? O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente o lançamento de contribuições à Seguridade Social das competências, essas todas aqui, descontadas da remuneração dos segurados empregados não recolhidas no valor total de R$ 18.982,18, tributo, multa e juros, consolidado aos 21/10/2005. Notificado pessoalmente do lançamento aos 21/10/2005, o contribuinte apresentou petição e impugnação aos 27/4/2006, portanto, intempestivamente, alegando que o relatório fiscal de lançamento de débito, documento essencial para convalidar a ação fiscal, não teria integrado a relação de anexos da notificação de lançamento, implicando em cerceamento de seu direito de defesa. Embora essa petição e impugnação tivesse sido apresentada intempestivamente, verificando que o relatório fiscal da infração, de fato, não houvera integrado a relação de anexos que acompanharam a notificação de lançamento, uma vez que aquele documento data de 28/10/2005 e o contribuinte houvera sido notificado pessoalmente do lançamento por assinatura aposta nesse último documento aos 21/10/2005, portanto, anteriormente, ou por bem o julgador de primeira instância determinar que se procedesse à nova cientificação do contribuinte da NFLD, bem como de todos os seus relatórios e anexos, inclusive do relatório fiscal, com reabertura de prazo para apresentação de defesa. Procedido como determinado e novamente notificado do lançamento com abertura de novo prazo para defesa, o contribuinte, então, apresentou nova impugnação, dessa vez tempestiva, alegando que a entrega do relatório fiscal com a reabertura do prazo para defesa reafirma a inconsistência do procedimento fiscal inicial, pois o relatório fiscal é documento essencial para convalidar a ação fiscal e, no caso, não integrou a relação de anexos, impedindo o exercício de seu direito de defesa em afronta ao contraditório amplo e pleno e configurando nulidade da peça fiscal inconvalidável. Julgada improcedente a impugnação apresentada e confirmado o lançamento, em seu recurso, o recorrente reitera esses argumentos e acrescenta outros, quais sejam no sentido 1, da inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal no valor de 30% da exigência fiscal, falta um novo aqui, e 2, nulidade do procedimento fiscal, seja porque não teriam sido examinados livros fiscais ou folhas de pagamentos da autuada, seja porque o mandado de procedimento fiscal teria excedido o prazo de validade determinado pelo Decreto 3969 de 2001, seja porque na NFLD não consta a devida e necessária assinatura da executada contribuinte, que argumentos esses que a gente serão analisados. Mas eu vou... Pois bem, da inconstitucionalidade do depósito recursal no valor de 30% do tributo cobrado. Inicialmente, a inconstitucionalidade do depósito recursal já foi de há muito pacificada pelo STF, com a edição do enunciado de súmula vinculante de número 21, segundo o qual é inconstitucional a exigência de depósito recursal ou rolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Essa matéria, sim, não demanda maiores digressões, até porque o recurso do contribuinte, inicialmente não conhecido em face da ausência do depósito recursal, teve o seu processamento determinado de ofício pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional, em face da edição do enunciado de súmula em questão, e ora se encontra sob apreciação deste tribunal. Sobre o cerceamento de defesa, por ausência do relatório fiscal nos anexos da NFLD. Com relação à alegação do contribuinte, no sentido de que teve sua defesa cerceada por conta do relatório fiscal da infração não integrar a relação de anexo da notificação fiscal de lançamento, é importante observar que essa omissão foi sanada
com a entrega desse documento ao recorrente e concessão de novo prazo para apresentação de defesa. Diferentemente do que alega, o fato de o relatório fiscal da infração não ter integrado a relação de anexo à notificação fiscal de lançamento não se trata de nulidade inconvalidável. Com efeito, nos termos do que dispõe o decreto 70235, em seu artigo 59, incisos 1º e 2º, aqui fala sobre os motivos de nulidade. No artigo 60 desse mesmo decreto, por sua vez, dispõe que as regularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo de defesa para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa ou quando não influírem na solução do litígio. Assim, a entrega do relatório fiscal da infração ao contribuinte, por concessão de novo prazo para apresentação de defesa, sanou a irregularidade inicialmente existente, de modo que o recorrente pôde exercer regularmente o seu direito de defesa, como de fato fez, sem que houvesse nenhum prejuízo nesse sentido. Sobre o argumento de nulidade do procedimento fiscal por conta de livros e folhas de pagamento e sobre o mandado de procedimento fiscal. O recorrente traz em seu recurso uma alegação nova e inédita, consistente na nulidade do próprio procedimento fiscal, que decorreria do fato da autoridade fiscal não ter examinado os livros fiscais ou folhas de pagamento na empresa, de ter excedido o prazo de validade do mandado de procedimento fiscal, conforme determinado pelo Decreto 3969 de 2001, e de não constar na NFLD a devida e necessária assinatura do executado contribuinte. Tais argumentos, por se tratar de matéria nova e inédita, que não foi levada a conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, não poderiam ser conhecidas nessa instância de julgamento pela primeira vez em face da preclusão. No entanto, dado tratar-se de alegações que envolvem a nulidade do procedimento fiscal, que, portanto, não só podem, como devem ser conhecidas pelo julgador em qualquer tempo e grau ordinário de jurisdição, inclusive de ofício, entendo que essas alegações recorrentes devem ser analisadas, o que faço na sequência. Sobre os livros fiscais e folhas de pagamento. Com relação ao argumento de que o procedimento fiscal seria nulo, porque a autoridade fiscal notificante não teria examinado livros fiscais e folhas de pagamento da recorrente, limitando-se a examinar comprovantes de recolhimento, cumpre observar que, conforme relatado, trata-se de notificação de lançamento de contribuições descontadas pelo recorrente da remuneração de seus empregados e não recolhidas da Seguridade Social. Diferentemente do que alega o recorrente, o valor do crédito cobrado foi devidamente apurado e emitido o correspondente relatório fiscal de infração, no qual é relatado o procedimento fiscal com a identificação da apuração do débito, com a origem e natureza e fato gerador, documento esse, como acima já esclarecido, devidamente entregue ao recorrente. No relatório fiscal em questão, anexado aos autos a folhas 40/42, esclarece a autoridade fiscal que só vou ler esses destacados. Este relatório é parte integrante da notificação fiscal de lançamento de número 232-1 e refere-se a contribuições que a empresa informou ter descontado da remuneração de seus empregados e não recolhidas à Seguridade Social. Essas informações foram declaradas em guias de recolhimento do FGTS, informações da Previdência Social, GFIP. O crédito foi levantado com base nas divergências apontadas pelo Sistema de Controle de Arrecadação do INSS, AGA, e pelos documentos apresentados pelo contribuinte, GFIP e Guias de Previdência Social, GPS. A informação acima deixa extremamente claro que para as diligências fiscalizatórias e apuração do crédito tributário objeto da presente notificação de lançamento, a autoridade fiscal não necessitada de nada mais do que os documentos que solicitou ao recorrente por meio do termo de intimação fiscal para apresentação de documentos de folhas 22. De mais a mais, nos termos do artigo 2º da Lei 11.457 de 2007, as diligências fiscalizatórias são de competência da autoridade fiscal, de modo que não cabe ao contribuinte decidir quais documentos deve ou não a autoridade fiscal solicitar para subsidiar o seu trabalho de investigação. Do mandado de procedimento fiscal. O recorrente alega também
que o procedimento fiscal seria nulo, pois o mandado de procedimento fiscal teria excedido o seu prazo de validade, sem que a ação fiscal tivesse sido concluída, em infringência ao que determina o decreto 3969 de 2001. Nesse sentido, afirma que o mandado de procedimento fiscal foi expedido aos 15 de 10 de 2001 para cumprimento até o dia 28 de 9 de 2005. No entanto, a NFLD, ora em debate, somente foi expedida em 21 de 10 de 2005, ou seja, 23 dias após o esperado prazo de validade do MPF. Diz que, ainda que esse mandato tivesse sido prorrogado, o que não é o caso, a recorrente não foi devidamente notificada, pois nele não consta sua ciência. A respeito do mandado de procedimento fiscal, o decreto 3969 de 2001, vigente à época, dispunha o seguinte, aqui, só no artigo 13, a prorrogação do prazo de que trata o artigo 12, que é o prazo de validade, poderá ser efetuada pela autoridade outorgante tantas vezes quanto necessárias. O mandado de procedimento fiscal, fiscalização, anexo a folhas 20 dos autos, foi expedido, na verdade, no dia 31 de maio de 2005, para ser executado até o dia 28 de setembro de 2005. No entanto, aos 8 de agosto de 2005, portanto, anteriormente à data de seu vencimento, foi expedido o mandato de procedimento fiscal complementar, nos termos do que determina o artigo 13, parágrafo único, do decreto 3969 de 2001, acima reproduzido, alterando a data de execução para 6 de dezembro de 2005. Desse documento, diferentemente do que afirma o recorrente, ele foi devido e pessoalmente notificado por meio de seu procurador, Sr. Clóvis Sérgio Rodrigues, aos 12 de agosto de 2005, conforme comprova o documento anexado aos presentes autos à folha 21. Portanto, não se há a falar em nulidade de procedimento fiscal por excesso de prazo do MPF. Por fim, a nulidade do procedimento fiscal por ausência de assinatura do contribuinte na notificação de débito. Por fim, o recorrente alega a nulidade de procedimento fiscal porque da NFLD não consta sua devida e necessária assinatura. O artigo 11 do decreto 70235 relaciona os requisitos que deve conter obrigatoriamente a notificação de lançamento nos seguintes termos, e aqui relaciona todos os requisitos. Verifica-se que a assinatura do contribuinte investigado não consta desse rol, de modo que a alegação do recorrente de que a ausência de sua devida e necessária assinatura na notificação de lançamento acarreta nulidade do procedimento fiscal não procede. E assim eu concluo, diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 40 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Diogo? Eu acompanho pelas conclusões. Rafael? Relator. Ricardo? Acompanho a relatora. Ana? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, para o item 40 da pauta, para o item 40 da pauta, da contribuinte Terra Doce Comércio e Indústria Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo. Ok? Então, repetindo, item 40,
da contribuinte Terra Doce Comércio e Indústria Limitada, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo. É isso, né? Colegas, deixa eu ver aqui. Passou 7 minutinhos das 16 horas. A gente vai fazer um intervalo agora, tá? Diogo, eu vou pedir só um instante que você aguarde um pouco ainda Não, faz o intervalo de 15 minutinhos, aí daqui 15 minutos você retorna aqui para a sala, só para garantir que o Márcio... Porque o Márcio mandou uma mensagem que é possível que ele venha para o segundo tempo da sessão. Ele está dizendo que chega, tá? Ele está dizendo que chega, sim. Mas retorna para a nossa sala daqui 15 minutos, aí o Márcio entrando, aí tranquilo, aí você está liberado daí, tá bom? Sem problemas. Obrigado. Tá. Então, colegas, a partir de agora, 15 minutos, então, tá? Rafael e Patrícia podem